Amados, atualmente, algumas mensagens enviadas pelos nossos irmãos galácticos recomendam que as pessoas comecem a formar grupos, cuja finalidade é buscar apoio uns nos outros, em virtude da transição planetária. Grandes eventos e mudanças importantes ocorrerão, o que pode causar medo, desespero e pavor, principalmente para as pessoas que ainda não estão entendendo o que de fato acontece ao seu redor. Na medida que os grupos se formam, é natural que entre seus componentes tenham pessoas de diferentes graus de entendimento. Alguns entendem mais da transição, outros entendem mais das curas, e ainda há os que têm canais de diferentes graus para trazer informações apropriadas para cada momento, pois tudo anda muito acelerado neste planeta agora. Formar grupos também para debater tais assuntos em pequenas reuniões. Formar grupos para meditação. Enfim, quando as pessoas se reúnem, sempre há troca de conhecimento. Ninguém tem a verdade inteira, e também não há ninguém que não tenha nada a ensinar. Ao se reunir, e havendo essa troca, todos ganham, pois o conhecimento faz o engrandecimento e o empoderamento. Você, que está aqui no meu grupo no Facebook, estando adicionado ou não, mas que me acompanha, lendo os textos aqui postados, os comentários e as diferentes opiniões, certamente foi conduzido aqui por uma causa. Acredite, não existe acaso. Adicionados, ou simplesmente os seguidores, e até mesmo aqueles que, eventualmente, têm acesso a um determinado texto, foram direcionados até aqui, porque fazem parte desta comunidade, que podemos chamar de família galáctica. Sim, amados, formamos uma família galáctica, pois já estivemos juntos, não somente em encarnações anteriores, mas também em outras orbes desta galáxia, ou até de fora da Via Láctea. Somos velhas almas, e escolhemos nos reunir agora, para ajudar não somente na transição planetária, mas, principalmente nos apoiar, neste momento final da terceira dimensão. Como sempre, o véu do esquecimento não permite saber quem somos, além desta existência atual, e desta forma, ainda não temos a noção perfeita do nosso histórico. Viemos, de fato, primeiramente, para nos reunirmos agora, neste apoio, mas também, para cumprir cada qual a sua missão de alma. Temos tarefas diferentes, mas que somando-se, umas às outras, cumpriremos o projeto de alma juntos. É muito importante estar atento a uma situação que está ocorrendo, com bastante frequência dentro deste grupo, e que não é diferente nos demais. Pessoas que discordam, ou que atacam membros do grupo. Seria mais compreensível se estes discordantes simplesmente ignorassem, pois não são obrigados a estarem ali, neste ou naquele grupo. Se não concordam, poderiam criar o seu grupo de pessoas afins. Porém, há algo que os impele a permanecer ali, e fazer o barulho necessário. Ao contrário do que pensamos, em primeira mão, estes não são intrusos, e nem estão ali somente para tumultuar. Na verdade, são nossos irmãos de almas, que foram escolhidos para estarem ao nosso lado neste momento, a fim de que possam atingir o nível de consciência necessário para atravessar a ponte que separa as dimensões. A rebeldia mostrada agora nada mais é que a continuação da rebeldia antiga. O propósito de acolhimento deve estar acima de tudo. Infelizmente, muitos se afastam por discordar da maioria do grupo, e no entanto, são os que mais precisariam estar ali. É uma pena. Estão perdendo a última chance que este planeta está oferecendo a eles. Claro que as sombras também têm interesse em tumultuar a ordem dos grupos, já que sabem do prejuízo que eles lhes causam. Certamente, há em todos eles uma pequena parcela de soldados escuros, cujo objetivo é desestabilizá-los. Neste caso, cabe aos que têm bom discernimento manter-se alheios e não entrar no conflito. Sabemos que os negativos não são muito persistentes. Quando sentem que nada conseguem, vão procurar outros lugares onde podem obter mais sucesso. Devemos lembrar que assim que a humanidade está se organizando para a grande transição planetária, tudo obedece aos planos divinos que foram traçados,
e aos quais nós fazemos parte. Não somente em grupos assim grandes, mas também em muitos grupos menores, todos servem ao mesmo plano. E ainda temos um pequeno grupo de suma importância, a família de sangue. É ali que temos as maiores arestas a serem aparadas. É ali que temos também a oportunidade de resgate das pendências pretéritas. Temos também os grupos da comunidade onde habitamos. Também o grupo onde trabalhamos. Dentro da igreja, para os que seguem alguma, em específico. Enfim, como dizia o Cristo Jesus, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Amados, estejamos atentos, pois a hora se aproxima. Nos momentos mais difíceis da transição, seremos convocados e instruídos a dar toda a colaboração necessária. Por ora, estamos sendo instruídos e treinados, mas vamos precisar de todo o nosso conhecimento e de todas as nossas aptidões construídas por uns, nestes momentos grandiosos que se avizinham. E cada um vai ser o farol a guiar aqueles, dentro do grupo, que ainda carecem de preparo. A verdadeira caridade será posta em prática, aliás, já está sendo. Não nos furtemos deste auxílio que podemos dar. Mesmo que os mais necessitados fujam da nossa oferta, sempre haverá os que aceitam, de bom grado, a prestação dos nossos serviços. Os primeiros meses após o evento, amados, foi sugerido a formação de grupos, a fim de estudar, orientar e receber informações sobre o grande momento da transição planetária, que já estamos vivendo e que muitas coisas grandiosas ainda virão. Podemos observar algumas preocupações em relação aos grupos. Muitos questionamentos surgiram, e desta forma, é necessário mais alguns pequenos reparos. Caso o grupo seja organizado através de redes sociais, pode-se incluir pessoas de todos os lugares, países e ainda um número ilimitado de participantes. Mas no caso de serem grupos, onde os encontros sejam presenciais, sugiro que sejam formados por pessoas que moram próximas umas das outras. Pode ser iniciado com qualquer número de pessoas, 4, 5 ou uma dezena, ou pouco mais. Depois, gradativamente, é natural que vá crescendo. Também não pode ser feito encontros muito seguidos, pois isso vai cansar, e corre-se o risco do grupo se dissolver. Mesmo assim, sempre haverá aqueles que não podem comparecer, eventualmente, em algumas reuniões. Deve-se deixar sempre a livre escolha, para que o participante não se sinta na obrigação de comparecer, contra a sua vontade. Nesses encontros, procurar sempre ouvir os questionamentos, uns dos outros. Logicamente, sempre haverá quem entende mais de um assunto ou de outro. E não somente sobre transição, mas sobre tudo aquilo que envolve a espiritualidade. Vamos precisar de muito conhecimento, e saber instruir a todos os que nos procurarão, principalmente, logo após o evento. Uma mensagem nesta semana, vinda dos arcturianos, nos informam o seguinte: haverá uma grande necessidade de mobilização dos que estão preparados, firmemente, sobre a transição planetária. No período entre 13 e 18 meses, após o evento, a humanidade vai ter que se adequar com as novas condições da Terra. Tudo vai mudar, muito rapidamente. Claro que será para melhor. Mas em virtude do desconhecimento por parte das pessoas e, principalmente pelo descrédito que sempre tiveram em relação ao assunto, não há como evitar os transtornos derivados disso. Apenas 5% da humanidade saberá entender, realmente, o que estará ocorrendo. Esses serão o porto seguro dos que estiverem apavorados com os acontecimentos. Mesmo assim, apenas uma quinta parte desses 5% reconhecerão no primeiro dia o que se passa de fato. Os outros 4-5 levarão entre umas semanas a 3 meses para poderem estar aptos a ajudar. Outros 35% da humanidade estarão, com certeza, prontos entre 3 meses a 18 meses após o evento. São os que hoje se interessam pelo assunto, mas ainda não dominam totalmente o tema. Esses também, na medida que compreenderem os fatos, poderão, gradativamente,
auxiliar os demais 60%. E aqui está o grande trabalho, pós-evento. Todos os 5%, mais os 35%, somando, portanto, 40% da humanidade, terão a missão de auxiliar, esclarecer, orientar e resgatar os demais 60%. Esta árdua tarefa conseguirá trazer para a luz metade deles. A outra metade, provavelmente, serão os exilados que deixarão o planeta, definitivamente. A maioria deles sofrerão verdadeiro pavor diante dos fatos, pelo não entendimento de tudo o que acontece nestes meses. Haverá desencarnes, motivados por toda sorte de causas. Isso vai exigir, dos despertos, uma dose ainda maior de amor e compaixão, pois eles saberão como lidar, e terão a noção de tudo o que acontece, e por que acontece. Entre os que se salvarão desta fatia dos 60%, estarão todos os que hoje têm um coração voltado ao bem, mas por variados fatores, servem a cabala escura. Não são seus representantes, mas sim, o povo comum, que apoia, e até compram brigas, na defesa deles. Principalmente jornalistas, pessoas na área da medicina e da ciência, professores, religiosos, pessoas ligadas ao sistema financeiro, e aos governos. Neste último grupo, também estarão os últimos, que conseguirão entender a situação, pois além de precisar compreender os eventos, também sentirão profundo arrependimento e vergonha, por terem servido o Senhor errado, por toda a existência atual. Uns por não saber, outros para salvar seus empregos, e outros, por interesses pessoais mesmo. Entretanto, após 18 meses, estarão aptos a permanecer aqui, como herdeiros da nova terra, amados. Isso é apenas um ponto minúsculo da grandiosidade que é a transição planetária. Claro que alguns não estarão aqui para presenciar tudo isso, mas, certamente, muitos de vocês estarão aqui, não somente para presenciar, mas acima de tudo, para auxiliar os demais. Obviamente, haverá a presença de milhões de naves e seres galácticos. Entretanto, a parte que nos cabe é que devemos estar prontos para assumir as nossas responsabilidades. A transição planetária deve ser um momento de júbilo, e não de dor. Será a libertação definitiva da Terra e de sua humanidade. Será o final de um longo ciclo de escuridão, e a partir daí, uma nova Terra surgirá. Entraremos, enfim, na Era Dourada, um mundo regenerado, onde não existirá mais dor, e nem sofrimento. O Cristo planetário já anunciou, há 2000 anos, os mansos e puros de coração herdarão a nova Terra. Eu sou Vital Frozi e minha missão é o esclarecimento. Namastê.